frente ao parlamento de Israel, tem aquela imagem que nós conhecemos da menorá, como sendo 7 cachos. E eu observo uma coisa: esse símbolo de onde faz parte do emblema de Jerusalém, que está em frente ao parlamento, foi extraído do versículo que diz: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Sabe o que eu vejo? Nem mesmo os políticos daquela nação escapam da ordem de Deus. Seja os desacertos e os acertos de Israel, estão todos no controle de Jeová. Eu vejo que a menorá tem 7 hastes. E eu vejo que tem uma haste central que representa Deus. É engraçado que a haste central, ela sustenta as outras 6 hastes. E aí, meu lado, eu vejo que existe um ramo e o seu caule está ligado à haste central. E ali vai seguindo para a sua haste, a primeira, a segunda, a terceira e até a sexta. Eu quero dizer para você: se hoje está de pé, se hoje está firme, se hoje tem vida, é porque está ligado à haste central de Deus. Ele que tem sustentado, ele que tem guardado, ele que tem guardado você. Quando Deus estava louvando, Deus disse para mim assim: eu vou sarar a terra de alguém aqui hoje. Eu disse sararei a sua terra. Em 2 Crônicas 7:14, lá no final do versículo, essa terra é o coração. Então, se você é o coração que eu tenho aqui hoje, angustiado, triste, está à beira de um colapso espiritual, mas hoje eu vou trazer vida. Se prepare, porque Jesus vai pegar você nessa noite. Em cima de cada haste tem um copinho. A menorá era posta em frente lá dentro do tabernáculo, a mesa dos pães da proporção. Querido, em cada copinho, em cima da haste, de cada haste, tinha azeite. Em cima do azeite tinha a vela para clarear, para a leitura da Torá. Eu quero dizer para você que para compreender a palavra de Deus, para entender o livro sagrado, temos que ter a iluminação, a revelação do Espírito Santo. Tem que ter azeite, porque a azeite traz vida. Tem que ter luz, a luz do Espírito de Deus, para nos revelar o que nela está escrito. Santidade não vem com mistério. Santidade não vem com sapateado, não. A Bíblia fala em João 17:17. Santifica-os, portanto, na verdade, a tua palavra, ó Deus, ela é a verdade. Que a santidade, então busque na palavra de Deus. Que a ser liberto, então busque na palavra de Deus. João 8:32. Conhecereis a verdade é a palavra. E essa palavra que é a verdade nos libertará. O que liberta é a palavra. O que liberta é Jesus. O que traz santidade é a palavra. Eu estava no colégio, eu entrei na minha sala, quando eu vi um professor meu humilhando um colega crente, eu fui entrar no meio para defender, e ele me humilhou também. A sala de aula levantou e começou a criticar a mim e meu colega, sentando humilhados. Mas o meu Deus não deixa isso acontecer, não, queridão. É servo de Deus, é filho de Deus, ele ama, a posição não vai sair envergonhado, não. Se der, meu moinho. Quando Deus você é diferente, hein? Você precisa diferente agora. Ele prepara a garganta, porque vai sair alguma coisa do céu para arrebentar. E agora eu levantei, porque Deus mandou. Eu disse: professor, o senhor crê na Bíblia? Porque ele estava falando de Bíblia, eu vi meu colega. Ele disse mais ou menos comigo, nessa passagem que diz que o preço engoliu o homem, eu não creio muito não. Eu falei: professor, eu creio tanto na Bíblia Sagrada. Se tivesse escrito que um homem engoliu um grande peixe, eu acreditaria como eu creio na Bíblia. Ele disse assim, eu perguntei para ele: professor, o senhor sabe por quê o pode faz um cocô pequeno? Ele disse: não, Murilo. Sabe por quê, professor? Uma vaca faz um cocô enorme. Eu disse também: não, Murilo. Eu disse: professor, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, como professor, como líder aqui hoje, eu quero lhe dizer uma coisa: se o Senhor, que está
respeita essa história e sabe que o bode e a vaca comem os mesmos alimentos, mas dessecam de tamanho diferente. Se o Senhor não entende desta, jamais vai entender a palavra de Deus. Tem que ter o Espírito Santo, tem que ter a luz, tem que ter a sede de Deus. Deus não vai deixar de subir. Deus não vai deixar de chamar. A melhor era de ouro. E todo mundo usava ouro na época, era conquistado. A pessoa que via o ouro, a pessoa dizia, eu quero o ouro que ela tem. É muito bonito, o ouro brilha. Eu quero dizer para você, meu santo, que essa presença maravilhosa do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, tem que atrair um povo por onde você passar. A multidão tem que olhar para mim, para você, e tem que falar de ouro. Esse ouro me interessa. Esse ouro me interessa. Essa presença eu quero. Ele canta diferente. Ele toca diferente. Ele prega diferente. Ele tem a presença, é a gente, tem a luz, tem a graça. E quando tem a gente, quando tem a luz, é diferente. Ele não só canta, ele adora Deus. Tem uma raça nascendo aí. Uma raça que nasceu para roubar a igreja. Uma raça que nasceu, pastor Hilton, para dizer que Deus nos chamou. E depois que Deus nos chama, dizendo ele começa a ir por aí passando fome, passando necessidade, passando dificuldade, e agora quer explorar o pastor, quer explorar a igreja, e dizer, eu só vou cantar, eu só vou pregar se me der X, se me der tanto, no meu oferta um cachê. Eu creio que crente não trabalha com cachê, não. Crente recebe oferta quando lhe dão, mas cachê para artista, e Jesus não tem negócio com artista. Artista quer brilhar, e o único que pode brilhar com tudo é Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para essa raça que está se levantando, que existe um grupo de vassouras de Deus, que eles estão se levantando com uma vassoura ou com um cinto na mão para pegar você. Deus vai bater essa raça do altar, porque isso aqui é imaculado, e Deus não é imaculado, não é como que sobe, tem que ter a fé, tem que ter a luz de Deus, tem que ter a presença. Tem que conquistar essa presença. Mais do que nunca é tempo de buscar Deus. Vivemos um tempo em que essa ansiedade da vida, em que a correria do dia a dia tem lutado para ocupar o nosso tempo, para nos desgastar, para roubar o nosso tempo para Deus. O mais engraçado é que eu vejo muita gente falando que ama a Deus, que prioriza a Deus, e eu vou lhe chamar de mentiroso essa noite. Você é mentiroso, você é mentirosa, porque você nunca amou a Deus, você nunca priorizou Deus. Por que, pastor? Você fala isso. Alguns, não todos. Vamos abrir aqui a exceção. Você chega em casa do trabalho hoje cansado. A primeira coisa que você faz é tomar o seu banho. Você quer relaxar, vai tomar o seu café. E depois de tomar o seu café, vai assistir uma televisãozinha, um jornal, um filme, que vai terminar lá para 11, meia-noite. Você está cansado, relaxar um pouquinho, assistindo um filme, a sua novela, o seu programa especial, o Fantástico, Filho Fantástico não mostra nada, a não ser morte, Filho mata do Pai, palavra do Filho, fantástico, meu santo, é o que você vê no culto, é crente chorando, sentindo a presença de Deus, é paralítico cantando, é sufoqueiro, isso é fantástico, é sentir Deus no nosso meio, isso é fantástico. Priorizar Deus, depois de cansado, que não aguenta mais com o filme que assistiu. Você agora vai orar porque você diz que é crente. E como todo crente, ele tem que fazer uma oração antes de dormir. Ele tem que ler um versículo antes de dormir. Você vai dormir, talvez no meio da leitura você vai dormir. Ei, talvez no meio da oração você dorme porque está cansado. Você deixou isso por último. Você não priorizou a Deus. Quando você está pregando e falando por aí, não. Você não priorizou Deus, meu santo. Você foi
condição, quando não aguentava mais, foi orar a Deus e até dormiu, esqueceu que estava falando com Deus, que priorizar a Deus é isso. Não, você não priorizava a Deus, mas a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje, você vai priorizar a Deus, você vai entender que a sua família merece atenção, que o teu Deus quer ouvir a tua voz, quer ter uma relação com você que é amigo. É tempo de buscar a Deus. Eu entendo uma coisa: temos que buscar a Deus com perseverança. Vivemos num tempo de imediatismo, aonde queremos as coisas para ontem, e Deus não trabalha desse jeito. Deus é Deus, e nós determinamos como Deus quer fazer, o que Ele vai fazer. Mas entenda, você é servo, Ele é Senhor, e Ele faz do jeito que Ele quer, Ele age como Ele quer, Ele vai fazer no seu tempo, porque Ele é Deus, sabe? Buscar a Deus com perseverança é não desistir. Eu não sei quantos anos passaram, mas, meu amado, se você pensa em parar, você é covarde. E Deus não tem negócio com covarde. Deus tem negócio com você que é valente de Deus. Você que Ele chamou, e mesmo largando sangue no caminho, ainda continua andando, ainda continua caminhando, porque entende que existe um Deus que prometeu, e não é político em época de eleição. Ele é Deus que, quando promete, diz em Jeremias 12, eu quero pela minha palavra para cumprir ao seu Deus. Eu estava no Rio de Janeiro, na época que teve essa guerra do Complexo Alemão. E eu fiquei uma semana dentro do morro, no bairro de Sacoteiro, que era pertinho do Complexo Alemão. Eu vi guerra nesse morro. Eu não sei se você assistiu o filme Tropa de Elite. Muita gente ficaram horrorizados com o que assistiu no filme. Ele está dentro de uma favela, vendo garotos, crianças armadas, crianças vendendo cocaína, você se assusta. Vem um temor muito forte sobre nós. A minha vontade não era nem cá, a minha vontade era de voltar para a Bahia, de correr para os braços da minha esposa, do meu filhinho, porque eu tenho um filhinho, eu tenho uma família, Deus, eu não tinha aqui para isso. De um lado, eu ouço a minha família gritando e falando comigo, volte para casa, estamos com saudade. Do outro lado, eu coloco meu ouvido espiritual e eu vejo uma multidão, talvez uma criança vendendo cocaína, talvez uma criança portando uma pistola na mão e dizendo: por favor, pastor, passe a Macedônia e socorre-nos, ajude-nos, por favor, nos tira aqui. E agora, Deus, eu vou para a minha família, ou eu atendo a criança que está se matando. Eu cheguei na comunidade, a primeira coisa que eu ouvi foi um garoto de 16 anos sendo torturado pelos traficantes porque tinha roubado a própria mãe dentro da favela. Além do tráfico, se fosse de morrer, o traficante tinha torturado aquele garoto, a cabeça dele deu uma partida da testa até a nuca, achou um buraco na mão de um tiro de fuzil que ele levou. Ele estava banhado de sangue, de garrafas que ele jogava no chão, e o estilhaço cortava o seu corpo. Estava levando o garoto agora para o micro-ondas. Eles iam jogar no garoto dentro de um pneu, e aí picar o pneu no garoto, jogar gasolina, tirar o jeito, tocar fogo. É o que chamam de micro-ondas. Eu vi o trabalho do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele intercede por mim, ele intercede por você, com os espíritos inexprimíveis. Ei, persevere, o Espírito Santo está intercedendo por você, meu irmão. O pastor me chamou o ministério desse. O pastor chegou no meio dos traficantes e disse: vocês não vão matar esse menino, não. Pastor, a lei aqui é esta. Se o robô tem que morrer, se eu não matar o garoto, eu vou me respeitar. Para que me respeite, eu tenho que matar ele. O pastor disse: não, vocês não vão matar porque é uma vida. Mas mais que o mundo inteiro começou a pregar. E quando o pastor pregava, o coração dele permanecia tudo. Mas eu vi o papel do Espírito Santo. A gente faz nossa parte. A gente prega e ele convence. A gente ora e ele faz um milagre. Amém? O pastor pregou. E o Espírito Santo fez o seu papel. O coração do traficante não quebrantado. Ele falou: ele está bom, pastor. Pega o garoto, tira ele daqui, some com ele na minha frente, porque se eu ver ele hoje eu vou matar. Então tira daqui, pastor. O Espírito Santo, ele existe, e ele
quer sair pela minha causa e a tua causa. Eu não sei por quantos anos o teu marido está fora do evangelho. Eu não sei por quantos anos o teu filho está nas drogas. Eu não sei por quanto tempo o teu casamento está nessa decadência. Mas o Deus Jesus diz: ei, persevera, continua, olhe um pouco mais, busque um pouco mais, faça um pouco mais, porque eu vou agir. Eu passei numa rua e eu vi um garoto, ele não tinha 18 anos. Ele me apontou uma pistola e eu falei: Deus, o que eu ouvi aqui na comunidade é que os mais novos matam mais do que os mais velhos, para mostrar ao traficante que ele tem atitude, que ele pode, que ele é corajoso. E os meus passos foram diminuindo. Eu falei: Deus, me encontre aqui. Um dia eu disse para Deus que eu amava. Um dia eu disse para Deus que não tinha a minha vida por preciosa. Mas falar isso no microfone é fácil. Falar isso na frente de um crente que não em Cristo é muito fácil. Mas falar isso dentro da situação criada pelo próprio Deus, acho que a história muda. Vamos ver se agora você não é Ele. Vamos ver se agora você não tem a sua vida por preciosa. Vamos ver se é verdade mesmo o que você diz. Estava eu e o dono. Eu vi um garoto do lado direito depois de uma pistola. Eu vi do lado esquerdo um homem com um tripé no chão, com a ponta 30 apontada para mim. Eu olhei para cima e vi um outro na laje com o fuzil apontado. E eu disse: tudo é possível. Jesus, não é possível. Senhor, me livre daqui. Jesus disse para mim assim: meu filho, você disse para mim que não tinha a tua vida por preciosa. Eu vim na casa do me recorrer. Jesus voltou para mim o que eu disse para ele. Meu Deus, não é possível que eu tenha andado 18 horas de carro para morrer aqui hoje. Eu tenho uma família, Deus. Eu tenho uma esposa. Eu tenho um filho. E agora tu vai me matar aqui. Você disse para mim que não tem como pegou preciosa. Eu comecei a reclamar com Deus. Na minha mente, mas Deus não me disse mais nada. Ele só voltou para mim o que eu disse para ele. Ele, querido, não sabia se ia tomar um tiro. Eu não sabia se ia morrer ou viver naquele dia. Mas eu continuei andando, reclamando com Deus e falando: Deus, por quê? Porque tu me deixou andar tanto para morrer aqui hoje. Eu tenho um filho que está novinho, eu tenho uma esposa, por que me matar agora? E eu fui andando, até que eu vi o garotinho abaixando a arma. Eu vi o outro apontando o ponto 30 para baixo. Eu vi o outro na laje, pegando aqui o seu fuzil, botando nas costas e virando e saindo. Eu disse: Deus, muito obrigado. Paramos na frente do traficante, começamos a pregar para eles. Alguns queriam escutar, alguns respeitam, outros não queriam ouvir falar de Jesus porque temem, porque um dia foi crente, porque o pai é crente, porque sabe que um dia vai ser crente, tem um chamado, tem Deus nos chamando, não quer ouvir. Vamos para o culto nesse mesmo dia. Terminou o culto, recebemos uma notícia de que um amigo meu tinha saído da igreja. E agora o que ele faz? Estava fazendo, era matando vidas, torturando vidas, voltou para o tráfico, enquanto dirigia o trabalho na Assembleia de Deus, ganhava 1.200 por mês. E agora voltou para o tráfico, estava ganhando 30 mil por semana. Eu disse: Deus, é difícil, mas o meu papel é pregar e me convencer o Espírito Santo. Vamos procurar esse povo que tinha se afastado do Evangelho. Encontramos ele, sabe onde? No baile funk que ele mesmo estava promovendo. Entramos no baile funk, todo mundo de paletó e gravata. 6 homens no meio de um baile funk, com mulheres seminuas. Em cada esquina tinha uma bancada de madeira, com um saco de cocaína em cima. Encontramos um traficante, quase 2 metros de altura, ao seu lado direito e esquerdo. Cada lado tinha 6 homens com um fuzil nas costas, fazendo a guarda dele. O que mais me chamou a atenção não foi os homens que faziam a sua guarda. O que mais me chamou a atenção não foram as mulheres seminuas, não foram as músicas, não foram as danças que ali tinham. O que mais me chamou a atenção é que do lado do traficante tinha uma mulher. Se crente tem farda, ela tinha farda de crente. Ela usava um corte no cabelo, uma saia muito comprida, uma blusa de manga comprida. Ela estava com o seu braço entrelaçado ao traficante. Possivelmente eu olhei e disse à esposa: aquela mulher olhou para a gente e eu vi um sorriso e uma lágrima.
Eu não ouvi palavra alguma, mas o seu olhar dizia: Deus, muito obrigado por ouvir a minha oração, muito obrigado por ouvir a minha voz. Aquela mulher não estava traficando, aquela mulher não portava uma arma, aquela mulher não estava no país funk, aquela mulher estava nos atos do traficante, o marido dela, ela sendo esposa, ela sendo mulher sábia, do lado do marido. Eu tinha 10 reais no bolso. Eu peguei os 10 reais e disse: moço, eu sei que esse dinheiro é pouco para você, mas se eu te der esse dinheiro, se tu fazer esforço nenhum, tu vai aceitar. Ele disse: eu vou aceitar. Eu amassei os 10 reais na mão e disse: está amassado agora, você vai aceitar assim mesmo. Ele disse: eu vou aceitar. Passar com o esgoto na minha frente, joguei os 10 reais no esgoto, pisei em cima, peguei na ponta do dedo e disse: moço, ele agora está sujo e amassado, você vai aceitar esse mesmo. Ele disse: eu continuo aceitando. Eu falei: abre a mão. Ele abriu a mão no meio do participante, ao lado dos seus amigos, do seu ponte, como eles falam, sobe da sua guarda, guardando ele, cheio de arma, cheio de droga ao seu lado. Eu botei o dinheiro na mão dele, ele fez sua mão. Eu disse: moço, hoje a tua vida está na palma da tua mão, você está amassado, você está sujo, fedido, mas o teu valor tu não perdeu. Ele te ama do jeito que você é, amassado, fedido, mas ele te ama. Ele me trouxe da Bahia, me trouxe desse país punk para te achar e dizer que te ama. Aquele povo de quase 2 metros de altura, ao lado do seu povo, começou a chorar. Eu disse: Deus, um homem desse tamanho, um homem que eu ouço falar que já matou tanta gente, um homem que se guardeja aí, corta pedaços do corpo de outra facção quando faz guerra, um homem que retalha o corpo do ser humano, ainda sorrindo com isso. O homem está chorando, Jesus, no meio de sua festa, no meio de sua quadrilha, no meio da sua facção. Ele chora, sabe por quê? Porque o Espírito Santo também entrou ali. O Espírito Santo também passou pelo Vale Funk, passou pelos largueiros, ele passou pelas mulheres, ele passou por todo mundo. Ele nos acompanhou, ele nos deixou a trabalhar no coração daquele homem e dizer: se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o grupo dos ricos buscando a Deus. Eu vejo o grupo dos pobres buscando a Deus. Eu vejo o grupo dos baixos buscando a Deus. Eu vejo o grupo dos altos buscando a Deus. Eu vejo o grupo dos metidos buscando a Deus. Eu vejo o grupo dos mais humildes buscando a Deus. Mas Deus só busca um grupo dos verdadeiros adoradores. Agora esse Espírito que eu tenho de verdade. Se nessa noite você que está aqui faz parte desse grupo, levante a mão no céu. Buscar a Deus com perseverança. Eu vejo Abraão buscando a Deus com perseverança em Gênesis 18. Vamos correr porque o tempo não nos espera. Ele disse: Deus, se tiver 50 juros naquela terra que estou me incomodando, não vai destruir. Deus disse: não, Abraão, 40, 30, 20, 10. Não, Abraão, Deus desaparece. Sabe o que aconteceu? Pela perseverança de Abraão, que ele mais queria era que Deus poupasse sua família, o seu sobrinho. E por perseverança de Abraão, Deus poupou, porque ele perseverou. Ei, querido, não desista, persevere. Quando eu falo de perseverança, eu lembro de Gênesis, capítulo 32, e eu vejo agora, meu santo, Jacó brigando com o cerco de branco, e ele começa a lutar e a perseverar. Sabe o que é isso? Perseverança. Aquele moço marca a colcha de Jacó e diz: como é o teu nome? Meu nome é Jacó, não será mais Jacó, mas Israel. Lutaste contra os homens e contra Deus e prevalecestes. Deus hoje vai mudar a tua personalidade, vai mudar a tua identidade. Deus vai te mudar por dentro. Quando eles falam de perseverança, eu lembro de Atos capítulo 1. A igreja ainda não existia. E eu vejo como filosofo da terra por algo novo. Quando eu falo de perseverança, eu lembro de Atos capítulo 2, e eu vejo Deus aqui dentro, Atos capítulo 1. Eu vejo o nascimento da igreja em Atos capítulo 2, quando
quando em Atos capítulo 1 clamavam por algo a mais, em Atos capítulo 2, por perseverarem, Deus respondeu, entrou como um barulho de um vento, naqueles 4 campos daquela casa, e deu línguas repartidas como de fogo para o povo. Sabe o que é isso? Perseverança. Você fala de perseverança. Eu lembro de Atos capítulo 12. Pastor Milton ia explicar, não. Vamos ficar e ver. Pastor Milton, vamos subir no banco aí, nós 3. Sobe aí, pastor Milton, sobe aí, Ailton. Aleluia. Depois vocês vão limpar o banco, viu? Eu vou ter problema com Deus. Atos capítulo 12 aconteceu isso. Perseverança. Eu vejo uma igreja orando lá embaixo. Eu vejo uma igreja em Ampupe orando. Uma igreja que há 6 anos existe. Uma igreja que há 6 anos clama. Uma igreja que há 6 anos passa por lutas, mas está vencendo, está caminhando porque existia e existe uma promessa, porque existia e existe um povo que ora. Em Atos capítulo 12, Pedro está preso. Entre os soldados, o que mais me chama a atenção é que Pedro sabia que algo de ruim iria lhe acontecer. Mas Pedro dormia. Eu digo, Deus, como pode alguém dormir sabendo que algo de ruim vai acontecer? Só logo no meio dessa prova, aquele que acredita, aquele que confia, aquele que sabe que foi que fez a promessa, que lhe prometeu é fiel, então turma, descansa, confia, porque vai acontecer milagre, Deus. Pedro subia, mas eu também ouço uma igreja orando, dizendo, Deus, guarde a Pedro, Deus. Lá no céu, agora eu vejo o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis. Guarde a Pedro, Pai. Jesus dizia, Pai, guarde a Pedro, Pai, porque eu fiz uma promessa. E eu disse para Pedro, Pai, que ele iria morrer somente na sua velhice. Lá na igreja, lá embaixo, Pedro dormia. Do outro lado da igreja adorava. Eles não pararam de orar enquanto não viram a resposta. Não parem de clamar enquanto você não vê a resposta. Não parem de orar enquanto não vê o resultado. Eles não parem não. Podem ter 10 anos, mas continuar. O que há de vir virá e não se tardará, diz o Senhor. A igreja orar, diz Pai. Oh, Pai, tu disse para o pastor Milton que ia prosperar o seu ministério. Pai, olha a igreja orando lá embaixo, Pai, no ciclo de oração, com pouca gente, talvez, falando, Pai, nos ajude a estar do lado do pastor Milton. Pai, hoje tem 6 anos, olha só o que fizemos. Pai, com muita alegria, colocando lá embaixo do tempo em cima. Pai, essa honra e essa glória para o Senhor. Essa torta com a igreja de cima é uma gratidão a Deus, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem cumprido com o que prometeu, o Senhor tem sido fiel com a sua igreja que ora, com a sua igreja que adora e clama a Deus. Espírito Santo diz, Pai, olha lá em Ampupe, Pai, olha o povo clamando, Pai. Oh, o Espírito Santo está falando por mim, por você agora, falando, Pai, vai dar esse acampamento que é um agora, vai, ele é batizado, tá? Esse acampamento falido, essa enfermidade que não tem cura, esse espírito nas drogas. Pai, 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 não, Pai. Jesus disse, Pai, eu fiz uma promessa, Pai, e disse que eu criar o tempo lá do pastor Milton. Eu disse, Pai, que ia restaurar esse acampamento. Eu disse, Pai, que ia arrancar o filho da economia das drogas. Pai, eu fiz uma promessa. Deus se levanta do trono. Pode descer, pastores. Deus disse, vamos brincar. Vamos bem. Vamos pegar a tua espada. Tem uma igreja lá embaixo clamando lá em Ampupe. Tem uma igreja orando por Pedro, por pastor Milton, pelo irmão João, pela irmã Maria. Tem uma igreja orando lá embaixo. Você vai descer agora, porque o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. O meu filho Jesus fez a promessa,
E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus que prometeu para acontecer milagre. Anjo, vai lá com o anjo e restaura, tira Pedro de lá. O anjo desce e diz: Pedro, acorda, Pedro. Desperta, Pedro. Ele, Jesus 11, está balançando o teu ombro, está acordando você. Deus Santo, é hora de acordar, de ter uma atitude hoje, para que o milagre aconteça. Não respeite dos Deus, tem uma atitude. Deus está acordando você, está balançando você, dizendo: Ei, Maria, ei, João, estou numa atitude, ei, ame mais o teu filho, abrace ele, não queira chorar, não queira só jejuar, se não faz sua parte, ei, acorda, Pedro, acorda. Você já estou pensando. Chegou um determinado lugar que parece que o controle remoto do céu foi acionado, o portão se abriu. Pedro passou. Ele não parecia ser realidade. Quando Deus resolve nos abençoar, parece que não é real. É coisa além de nossa imaginação. É aquilo que pedimos, é aquilo que pensamos, sonhamos. É muito mais, é muito mais. É muito mais que Ele vai fazer, é muito mais. E pode acontecer com Pedro qualquer esperança. Eu vou terminar. Só vou falar um tipo da busca deles. Perseverança. Sinceridade, diga sinceridade. Diga assim: eu preciso buscar a Deus com sinceridade. E quando eu falo de sinceridade, eu falo do Salmo 139 que diz: Senhor, tu me sombras e me conheces. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, Ele me conhece por dentro, querido. Diga assim comigo: eu preciso buscar a Deus com humildade. Buscando a Deus com humildade, meu santo. E quando eu falo de humildade, meu santo, eu digo para você que Deus, Ele não vai rejeitar o teu coração e a tua humildade, como diz em 2 Reis, capítulo 20, quando Ezequias recebeu uma promessa, falando para ele que ele iria morrer, quando ele foi humilde, perseverante e sincero com Deus, voltando o seu rosto para a parede, falando: Deus, olha o que eu fiz com o Senhor. Deus manda o profeta voltar e dizer: Ezequias, eu vou acrescentar os anos de vida, porque é ouvir com perseverança, é ouvir com sinceridade, é ouvir com humildade, Ezequias. Para terminar, porque o tempo não espera. Devemos buscar a Deus com fé. Diga fé. E quando eu falo de fé, é o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 22, parte B, que diz: tem de fé em Deus. Quando eu falo de fé, é o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu falo de fé, e você me pergunta: pastor Murilo, o que é fé? Eu lembro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pastor Murilo, o que é fé? Fé é estar num quarto escuro, é não enxergar a porta de saída, mas você dá um passo, acreditando que vai encontrar a porta, acreditando que vai encontrar a saída. Isso é fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu sinto. Eu não vejo, mas eu sei. Para acontecer milagre. Eu não vejo, mas eu creio na promessa. Fé é você vir para a igreja. Fé é você congregar. Porque a Bíblia diz que quando o salmista foi cercado por corrente de angústia, e depois ele foi para a igreja, no Salmo 122 ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que é fé? A Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que é fé? João capítulo 4, versículo 46. Jesus pegava, o centurião ouvia e dizia: mestre, eu tenho alguém doente na minha casa. Jesus se levanta e diz: eu vou lá curar ele. Não, mestre, diz somente uma palavra e eu tenho a certeza que o meu diabo está. Aleluia! Primeira vez, capítulo 17. Elias disse: nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Não foi Deus que revelou, não foi Deus que falou, mas segundo a minha palavra não vai haver orvalho, não vai haver chuva nesses anos, porque eu estou falando, eu tenho amizade com Deus, eu busco a Deus. Muita gente pode se interessar em ser amigo do grande empresário da cidade, em ser amigo do maior político, mas os adoradores não fazem com creio e diz: eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Deus. Hoje eu falei com Deus, hoje eu falei com Deus, sou amigo de Deus.
Isso é fé. Eu quero dizer para esse irmãozinho, meus amigos, que está filmando. Você que está filmando aí, mano. Amém? Eu vejo um chamado de Deus tudo forte agora. E Jesus disse assim: eu não te chamei para ficar sentado, eu não te chamei para ficar preso entre as quatro paredes. Jesus disse assim: eu te chamei para ser o meu porta-voz. Engraçado que eu vejo, a nome é contigo, eu vejo você entrando em lares, saindo de lares, entrando em lares, saindo de lares. Eu vejo Deus amor, é muito amor, Deus é para fome, e na casa que eu ouço convites, chego até você, para que vá orar, para que vá pregar, para comer, eu me vou me para comer, para fluir. Jesus disse assim: olha, eu estou te chamando, não há nome de como não endureça teu coração, porque eu te chamei como um forte, braço estendido, e o meu nome vai ser glorificado. Deus é Deus que chamou essa noite, a noite que a ponte salvou, e a ponte como a marabaçu e marabacana arabarás. Você, moço, Jesus te trouxe aqui essa noite, você crê nisso? Jesus te trouxe aqui hoje. Olha, eu vou me evitar os negócios. Eu vi acidente com você, e Deus dando um livramento de acidente. Ao evitar o evento, vou ler comigo nessa classe, a morrer de merece.